E se eu te dissesse que talvez a sua vida não esteja obedecendo ao que você deseja, mas ao personagem que você ensaia todos os dias em silêncio? Pensa nisso. Existe uma cena que acontece todos os dias, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas com o mesmo desfecho. Alguém recebe uma proposta, uma oportunidade, um convite para algo maior. E antes mesmo de processar o que está sendo oferecido, algo por dentro já respondeu. Não com palavras. Com uma contração silenciosa. Um jeito automático de recuar, de diminuir, de dizer que não é bem para agora, que precisa pensar melhor, que talvez não seja o momento certo. E a pessoa vai embora, volta para o mesmo dia de sempre, e chama isso de prudência. Chama de humildade. Chama de realismo. Mas não é nada disso. É um personagem respondendo no lugar dela. Um personagem que ela nem lembra de ter escolhido começar a representar. E é exatamente aqui que tudo começa. Não na falta de talento. Não na ausência de oportunidade. Não no mercado, não na economia, não no momento errado. Começa num personagem que foi ensaiado com tanta frequência, repetido com tanta consistência emocional, que parou de parecer personagem. E passou a ser chamado de personalidade. Atum desse vídeo te provocou. Finja ter e veja o que te acontece. E provavelmente a sua primeira reação foi uma das duas. Achou interessante, ou ficou desconfiado. Porque faz anos que alguém te diz para agir como se, para simular confiança até ela aparecer, para fingir que já tem o que ainda não tem. E talvez você já tenha tentado isso. E não funcionou da forma que esperava. Ou funcionou por um tempo e depois desmoronou como cenário de papelão. Porque o problema nunca foi a ideia. Foi que você estava fingindo no lugar errado. Então aqui vai a coisa que quase ninguém te apresenta com clareza. Você já está fingindo. Agora. Todos os dias. Não é uma questão de você vai começar a fingir ou não. É uma questão do que você escolheu fingir ser. E a maioria das pessoas, sem perceber, está fingindo limitação com uma competência absolutamente impressionante. Está fingindo que não é capaz quando ainda nem tentou de verdade. Está fingindo que aquele nível de vida pertence a outro tipo de pessoa. Está fingindo que dinheiro é complicado demais para ela. Está fingindo que o momento nunca está certo. Está fingindo que faltam condições que ela nem consegue nomear. Está fingindo que não consegue. Está fingindo que ainda não é a hora. Está fingindo que precisa esperar. Está fingindo que primeiro a vida precisa mudar. Está fingindo que ainda falta algo. Está fingindo tão bem que esqueceu que começou a atuar. E faz isso com tanta emoção repetida, com tanta consistência inconsciente, que o subconsciente registrou essa ficção como dado real. E agora a executa automaticamente, sem consultar a consciência, sem pedir permissão, sem nem avisar que está fazendo isso. Isso arrepia. Porque significa que a sua mente não está trabalhando contra você por acidente. Ela está sendo fiel. Fiel a um personagem que você mesmo instalou. Esse é o paradoxo que muda tudo quando você entende. Você não precisa aprender a fingir. Você precisa mudar aquilo que já está fingindo ser. Napoleão Hill chegou nessa conclusão de um jeito específico, e isso importa porque a forma como ele chegou lá é diferente de tudo que você já ouviu sobre o assunto. Não foi num insight repentino. Não foi numa revelação filosófica de tarde de domingo. Foi depois de anos estudando de perto pessoas que haviam construído fortunas, lideranças e resultados que a maioria classificaria como improvável dado o ponto de partida. Ele não estudou teoria. Ele estudou o padrão. Sentou, observou, acompanhou, e procurou o que havia em comum entre pessoas que não deveriam ter chegado onde chegaram, mas chegaram ponto e o padrão que ele encontrou não estava nos recursos dessas pessoas. Não estava nos contatos, não estava na sorte, não estava no timing perfeito. Estava numa coisa que a maioria ignoraria como detalhe irrelevante. Antes de qualquer resultado visível, antes de qualquer conquista que o mundo pudesse apontar e dizer olha, antes de qualquer prova externa de que aquilo funcionaria, essas pessoas já haviam mudado algo por dentro. Não tinham esperado o sucesso chegar para começar a pensar como alguém que sabe conduzir sucesso. Não tinham esperado o dinheiro aparecer para começar a tomar decisões financeiras com clareza. Não tinham esperado o respeito de ninguém para se tratar com um nível de respeito que a realidade de fora ainda não havia justificado. Elas tinham começado de dentro. No momento em que nada de fora confirmava nada. E aqui fica desconfortável. Porque Hill ficou intrigado com isso por muito tempo. Como alguém sustenta uma identidade que a realidade ainda não validou? A resposta que ele encontrou estava na repetição emocional. Não no otimismo de superfície.
Não no esforço de vontade. Na repetição emocional. Porque existe uma distância enorme entre pensar que vai dar certo e sentir, de verdade, no corpo, que você já é o tipo de pessoa para quem as coisas dão certo. Um é desejo. O outro é identidade. E o subconsciente não responde ao desejo. Ele responde à identidade. Ele executa o que foi instalado como verdade emocional, não o que foi declarado como intenção racional. Pensa numa situação concreta. Uma pessoa que cresceu ouvindo que gente como ela não nasce para ter muito, que dinheiro não é para qualquer um, que quem consegue é porque teve sorte ou porque algo torto aconteceu no caminho. Essa pessoa chega na vida adulta querendo prosperidade de verdade. Faz cursos. Lê, pesquisa, traça metas. Trabalha. Mas quando uma oportunidade financeira real aparece, algo sabota. Quando começa a ganhar mais, aparece uma despesa inexplicável que zera tudo. Quando está prestes a fechar um negócio importante, encontra uma razão para recuar. E ela não entende o que está acontecendo. Não é preguiça. Não é burrice. É que a identidade que ela está executando diz que aquele nível não é dela. E o subconsciente é profundamente leal à identidade que reconhece como verdadeira. Ele não discute. Ele executa. E aqui está o conceito que quero que você leve desse vídeo, porque ele muda a forma como você entende o próprio comportamento. Chama de lealdade emocional. Não é um termo técnico. É uma observação sobre o que acontece dentro de você. Ao longo dos anos, você desenvolveu uma lealdade profunda a uma versão de si mesmo. Essa versão foi construída por experiências que deixaram marca, por palavras que ouviram sobre você antes de você ter maturidade para questionar, por fracassos que você interpretou como prova definitiva de alguma coisa, por comparações que ficaram, por limitações que você aceitou como características permanentes em vez de circunstâncias temporárias. E essa versão virou um personagem interno. Um personagem ao qual você é emocionalmente fiel, mesmo quando conscientemente quer exatamente o oposto. É por isso que pessoas sabem o que precisam fazer e não fazem. Não porque são fracas. Não porque falta informação. Mas porque fazer aquilo quebraria a lealdade emocional com quem elas acreditam ser. A mente não tolera incoerência por muito tempo. Se você acredita emocionalmente que é alguém de determinado nível, ela vai encontrar formas de te devolver a esse lugar toda vez que você começar a se afastar. Não com malícia. Com fidelidade. Ela está sendo fiel ao personagem que recebeu como verdadeiro. Isso muda tudo. Porque significa que o problema nunca foi falta de esforço. Foi fidelidade ao personagem errado. E agora volta a tu. Finja ter e veja o que te acontece. O que Hill descobriu não foi que você deve fingir possuir coisas que não tem. Não é sobre aparência. Não é sobre vocabulário novo com mentalidade velha. É que você deve começar a ensaiar, internamente, a identidade da pessoa que você precisa se tornar. Não a vida que quer ter. A pessoa que precisaria ser para sustentar essa vida com naturalidade. Porque existe uma diferença real entre fingir ter e ensaiar ser, e ela importa. Fingir ter é superficial. É roupa nova sem mudar a postura. É vocabulário atualizado com a crença intacta. É sorrir para a foto enquanto sente por dentro que aquilo não é real. Isso não funciona porque o subconsciente não é enganável por sinal externo. Ele lê o sinal emocional. E se o sinal emocional diz que é teatro, ele registra teatro e segue executando a instrução antiga. Ensaiar ser é diferente. É perguntar com seriedade, como essa versão de mim pensa diante de um problema real. Como ela reage quando algo não sai como planejado. Como ela trata uma oportunidade quando aparece. Como ela se comporta quando está sozinha, cansada, sem ninguém olhando, sem precisar provar nada. E começar a praticar esses estados internos. Não a aparência. O estado. Não o que parece. O que sente. Hill observou isso com detalhe nos homens e mulheres que estudou. Eles não tinham uma performance de sucesso. Tinham uma experiência interna de sucesso antes de o sucesso aparecer do lado de fora. Já tomavam decisões como quem sabe onde está indo. Já toleravam desconforto como quem entende que desconforto é parte necessária do caminho, não sinal de que o caminho está errado. Já se tratavam com um nível de respeito que a realidade de fora ainda não havia justificado. Não era arrogância. Era treinamento. Era o ensaio da identidade antes do aplauso existir. Pensa nisso. Antes do aplauso. No silêncio. No momento em que nada confirma nada. É ali que a identidade é construída ou destruída. E o resultado era que quando as oportunidades chegavam, não chegavam para pessoas despreparadas interiormente.
Chegavam para pessoas cujo subconsciente já havia aceito aquele próximo nível como possível, como compatível, como coerente com quem elas eram. E aí o que parecia sorte de fora era simplesmente alinhamento entre identidade interna e oportunidade externa. Agora preciso te fazer uma pergunta. Não para incomodar por incomodar, mas porque ela é necessária. Quem você tem sido quando ninguém está olhando? Não estou perguntando sobre seus valores declarados. Não estou perguntando sobre suas intenções. Estou perguntando sobre o personagem que aparece no dia comum, sem brilho, sem audiência, sem nada para provar. Quando você recebe uma crítica, quem aparece primeiro? O personagem que processa e aprende, ou o personagem que usa aquilo como confirmação de que você nunca vai ser suficiente? Quando uma oportunidade aparece, quem chega antes? Quem avança com clareza, ou quem imediatamente começa a calcular tudo que pode dar errado? Quando algo dói e você está sozinho, como você fala sobre si mesmo? Como um aliado fala com alguém que está aprendendo? Ou como um juiz fala com alguém que já estava condenado antes do julgamento? E aqui fica desconfortável de verdade. Porque a resposta honesta vai te mostrar com precisão qual personagem está de plantão na sua vida. Não o que você quer que esteja. O que está. É nesses momentos que o ensaio real acontece. É ali, sem plateia, que a lealdade emocional se consolida. E é ali que você decide, sem perceber que está tomando uma decisão, quem você vai continuar sendo. Hill escreveu que o subconsciente aceita qualquer instrução que você repete com intensidade emocional suficiente. Não como metáfora. Como mecanismo. Quando você repete uma identidade com emoção, ele trata aquilo como ordem de operação. Começa a filtrar a realidade de acordo com essa ordem. Começa a criar respostas automáticas que mantêm coerência com o personagem que recebeu como verdadeiro. Organiza a percepção, atenção, energia e comportamento para sustentar aquela identidade sem que você precise pensar nisso. Isso arrepia. Porque significa que você não está escolhendo seus resultados conscientemente. Está escolhendo sua identidade. E a identidade está escolhendo o resto por você. Isso significa que mudar de vida sem mudar de identidade é como trocar de roupa sem sair do lodo. A roupa nova fica igual à antiga em pouco tempo. A questão nunca foi a roupa. E o lodo, nesse caso, é a lealdade emocional com uma versão de você mesmo que nunca foi escolhida conscientemente. Foi instalada. Por circunstâncias. Por outras pessoas. Por experiências que você não tinha vocabulário para processar de outra forma na época. E ficou. Porque ninguém te mostrou como atualizar a instrução. Hill era prático. Não era filósofo de poltrona. O que ele identificou nas pessoas que conseguiram reorganizar a própria identidade não foi força de vontade extraordinária. Foi uma prática específica, repetida com constância, que tinha como ponto de partida uma compreensão simples. Você não muda fingindo o resultado. Você muda ensaiando o estado interno da pessoa que produziria aquele resultado de forma natural. Não visualize a conta bancária cheia. Visualize como pensa alguém que tem paz real com dinheiro. Não visualize o reconhecimento chegando. Visualize como age alguém que já se reconhece antes de precisar de validação de fora. Não visualize a vida que você quer. Visualize quem você precisaria ser para que essa vida fizesse sentido dentro de você, não só no papel. Porque agora olha isso. A diferença entre quem transforma e quem só deseja está exatamente aqui. Um visualiza o prêmio. O outro ensaia a identidade que carregaria o prêmio com naturalidade. Isso muda o ponto de partida. E o ponto de partida muda a trajetória inteira. Agora deixa eu te dar algo concreto para fazer com isso. Uma prática simples que você pode começar hoje. Escolhe uma área da sua vida que está parada. Só uma. Pode ser financeira, pode ser um relacionamento, pode ser saúde, pode ser uma decisão que você está adiando há meses sem conseguir nomear bem o motivo. Escolhe uma área. Primeira pergunta: qual é o personagem que eu tenho colocado de plantão nessa área? Não o que eu quero colocar. O que eu tenho colocado, de verdade, no dia a dia. Alguém que avança ou alguém que acha que ainda não é hora. Alguém que confia no próprio julgamento ou alguém que espera confirmação antes de se mover. Alguém que age ou alguém que observa de longe e explica para si mesmo porque as condições ainda não estão certas. Escreve isso. Não na cabeça. No papel, numa nota, em algum lugar físico fora de você. Porque você precisa enxergar esse personagem de fora antes de poder fazer alguma coisa com ele. Segunda pergunta: quem eu precisaria ser para que essa área começasse a se mover? Não o que você precisaria fazer. Quem você precisaria ser.
Qual seria a postura dessa versão de você diante de uma decisão difícil? Como ela responderia a um obstáculo sem recuar? Como ela se trataria num dia de falha, sem usar aquilo como prova de que sempre soube que não ia dar certo? Escreve essa versão também. E então fecha os olhos por alguns minutos e habita esse estado. Não tenta imaginar o resultado que essa versão produziria. Tenta sentir o estado interno que ela carregaria. A calma que ela tem antes de decidir. A firmeza quando algo pressiona. A forma como ela olha para uma oportunidade sem a lente do medo distorcendo tudo. O jeito que ela fala consigo mesma depois de uma falha, sem drama, sem catástrofe, só aprendizado e próximo passo. Esse é o ensaio de identidade. Esse é o que finja ter realmente significa quando você vai fundo o suficiente para entender o mecanismo. E o que acontece quando você faz isso com consistência não é dramático. Não é repentino. É silencioso e inevitável. O subconsciente começa a atualizar a instrução de operação. A lealdade emocional começa a migrar, devagar, sem anunciar que está migrando. Você começa a notar que reage diferente em situações onde antes recuava automaticamente. Começa a perceber que certas oportunidades que antes passavam invisíveis agora chamam a sua atenção. Começa a tomar decisões menores em coerência com a versão maior de si mesmo. E decisões menores somadas, ao longo do tempo, são o que constroem trajetória. Não as grandes viradas. As pequenas escolhas diárias feitas a partir de uma identidade diferente. Hill viu esse processo acontecer em repetição. Pessoas sem recurso, sem histórico, sem nenhuma prova externa de que seriam capazes, mudaram de trajetória porque mudaram de identidade antes de mudar de circunstância. O mundo confirmou depois. A transformação começou antes, num lugar invisível, num ensaio que ninguém aplaudiu porque ninguém sabia que estava acontecendo. E talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais esforço. Não seja mais informação. Não seja mais um método ou um plano melhor elaborado. Talvez o que esteja faltando seja coerência entre o que você deseja e quem você está sendo enquanto deseja. No começo vai parecer artificial. Vai parecer que você está atuando. E tudo bem. Porque toda identidade começa como representação. O que separa quem se transforma de quem desiste é o que acontece depois da primeira sensação de falsidade. Quem desiste interpreta o desconforto como prova de que não é real. Quem se transforma entende que o desconforto é exatamente o sinal de que uma identidade nova está sendo instalada onde havia outra antes. Representação vira repetição. Repetição vira crença. Crença vira comportamento. Comportamento vira resultado. Resultado vira identidade. E identidade, com o tempo, vira destino. O ciclo não começa no resultado. Nunca começou no resultado. Sempre começou na representação que você sustentou quando ainda não havia nada de fora para confirmar. Então a pergunta real não é se funciona fingir ter. A pergunta real é: você está disposto a ensaiar quem você precisa ser com a mesma fidelidade emocional que tem dedicado a quem acredita não poder ser? Porque se a resposta for sim, o ponto de partida acabou de mudar. E o ponto de partida muda tudo. Se esse vídeo te fez parar e olhar para alguma coisa com mais honestidade, comenta aqui qual é a versão de você que você vai começar a ensaiar. Não precisa ser a versão perfeita. Precisa ser a versão honesta. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. A biblioteca mental existe para isso. Para te devolver a autoria de quem você está se tornando.